Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Nominada poderá conceder a liminar. Da lição do renomado professor Alexandre Freitas Câmara, extrai-se que afirmar que... Aí ele cita ali uma passagem do Alexandre Freitas Câmara 1, e aí seguindo no texto ali, no despacho, ali mais para baixo, para a gente encurtar a história aqui, ó. No último fim de semana, na oportunidade em que apreciei o requerimento de liminar nas medidas cautelares autuadas sob o número 171/2020 e 172/2020, intentadas, respectivamente, pelo Palmas Futebol e Regatas e pela Associação, como citou o Oswaldo Pascoal, e pela Associação Atlética Caldense, em casos análogos ao presente, indeferir a medida vindicada, por não vislumbrar qualquer ilegalidade na decisão da Confederação Brasileira de Futebol, ao manter a data de realização das partidas aprazadas para aqueles clubes da Série D do Campeonato Nacional. De se ver que a entidade nacional de organização do futebol não deixou, em momento algum, de estar atenta aos acontecimentos dramáticos de contaminação em série dentro dos elencos das equipes que disputam os torneios. Apenas estabeleceu como critério, à luz dos princípios da razoabilidade e a semelhança do que consta em regulamentos internacionais, como o da UEFA, que as partidas somente deverão ser adiadas na hipótese em que determinado clube restar com menos de 13 jogadores aptos em seu plantel. Aí seguimos aqui, enfim... ele cita o artigo 5º também. Ao artigo 5º da Constituição da República incutiu o dever de observação à isonomia e o artigo 2º do CBJD, em seus incisos 5 e 7, positivou, dentre os princípios regentes do direito desportivo, respectivamente, a impessoalidade e a prevalência, continuidade e estabilidade das competições por competizione, né? Ele coloca ali. Enfim, mas vamos seguindo aqui, para a gente acelerar aqui o despacho. Seguimos aqui embaixo, Aliás, como é público e notório para aqueles que acompanham o futebol, dentre as agremiações que sempre perseguiram quanto antes a volta... Vou voltar aqui esse trecho, atenção para esse trecho, que ele cita, né, o posicionamento do Flamengo com relação à volta do futebol, Aliás, como é público e notório para aqueles que acompanham o futebol, dentre as agremiações que sempre perseguiram o quanto antes a volta dos campeonatos, o próprio Flamengo sempre ocupou posição de protagonismo, malgrado não se desconheça e sequer se discuta a posição externada pela infectologista contratada pelo Flamengo para emitir o parecer juntado aos autos, recomendando a suspensão das atividades do seu elenco. Não se pode olvidar que, lá do outro, também a Confederação Brasileira de Futebol consultou os mais renomados profissionais, dentre os quais, inclusive, o chefe do Departamento Médico do Clube de Regatas do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri, para firmar um protocolo previamente aprovado e em pleno vigor, donde não constou nenhuma recomendação no sentido de se suspender as atividades daqueles clubes que se depararem com contaminação em série em seu elenco. Bom, aí ele despacha e lá no final ele afirma, né, assim é que pelo exposto, indefiro a liminar vindicada, explicou o presidente do STJD de futebol. Repito aqui, esse, portanto, é o despacho do Otávio Noronha, presidente do STJD. Pascoal, como você citava na abertura aí do EF, né? Trazendo, inclusive, o exemplo do documento que você tem em mãos, né? Do despacho com relação ao caso da Caldense. Manteve a legalidade, Pascoal.
Manteve a orientação que tinha sido feita em outros casos, e ele citou o caso da Caldense, citou o caso do Palmas, para falar a respeito de clubes da Série D do Campeonato Brasileiro, que da mesma forma também pediram para não jogar pelos problemas que estavam evidenciados. No caso da Caldense, a Caldense só tinha 20 jogadores inscritos e 6 jogadores pegaram o Covid-19. Então, teria 14 jogadores para levar na viagem contra o Brasiliense. E aí, o próprio presidente do STJD disse: vocês podem registrar até 40 jogadores. Registraram 20 porque quiseram assim. Então, cabe a vocês registrarem jogadores da base, de uma forma geral. Ele não usou isso, né, nessa argumentação, mas ele usou um outro argumento. E note que ele escreve Flamengo com letras garrafais, ou seja, como a gente diz no jornalismo, caixa alta, como protagonista para pedir a volta do futebol. Quer dizer, ele juntou tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele vem notando para expedir esse documento dentro daquilo. Ele manteve a norma, manteve a regulação, manteve aquilo que vem sendo feito. E eu acho isso positivo, porque o que vale para a Caldense, vale para o Palmas, vale para o Goiás, vale para outras equipes do futebol brasileiro e deve valer para o Flamengo, para o Palmeiras, deve valer para o Internacional, deve valer para o São Paulo, para o Atlético Mineiro, para o Bahia, para o Vitória, seja lá qual for a classe que ele vai jogar no Campeonato Brasileiro, mas são grandes equipes que merecem todo o respeito e que a gente vê que elas estão sendo respeitadas pela isonomia. Todos são iguais perante o tribunal.